Olá meninos, tudo bem? Bom, espero que vocês tenham um bom retorno, espero que vocês possam retornar todos com alegria, com satisfação, com sangue no olho, tá? Todo mundo voltando muito bem para a escola. Passamos por um problema, acho que não precisa, dispensa comentários, que ninguém esperava esse problema. Mas enfim, esse problema aconteceu, mas eu tenho certeza que agora, né, nós estaremos retornando, né, de uma forma a princípio remota, mas daqui a um tempo a gente vai estar junto de novo, e tenho certeza, dessa forma remota a gente vai conseguir fazer um excelente trabalho, a gente vai conseguir fazer aulas muito legais, a gente vai conseguir sanar essa dificuldade que nós estamos passando agora. Eu tenho certeza que essa turma é uma turma guerreira, é uma turma raçuda. Eu não consigo falar individualmente com cada um de vocês, né? Mas eu consigo falar coletivamente, e coletivamente eu sei que o grupo é extraordinário. E quando eu analiso o grupo individualmente, o grupo é mais extraordinário ainda. E como eu sempre brinco com essa sala, esse grupo é sensacional. Então eu acho que nós vamos fazer um bimestre sensacional, nós vamos ter aulas, né, sensacionais, e a nossa relação, como sempre, será sensacional. Então eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar voltando com as aulas com vocês. Eu espero que vocês estejam voltando também com aquele gás, com aquela vontade, com aquela dedicação. Eu tenho certeza que todos vocês vão estar voltando assim. E nós vamos fazer apesar do problema que nós tivemos na pandemia, nós vamos conseguir fazer ainda um grande ano. Estamos fazendo um grande ano, porque acima de tudo estamos vivos, né? Estamos com saúde, estamos na medida do possível bem. Então eu acho que é isso que vale. E quem não está tão bem assim, né? Perto de outras pessoas, eu acho que a gente está bem, né? Perto de outras pessoas, perto de outros acontecimentos, a gente está bem. Então nós vamos fazer um grande acontecimento a nossa aula. Então eu quero que essa aula seja um grande acontecimento. E ela será um grande acontecimento. Ela já está sendo um grande acontecimento. O fato de estarmos vivos, com saúde e juntos. Eu acho que isso já conta muito. Então, vamos lá. Gente, como é que vai ser o trabalho? Eu quero começar nessa videoaula, tá? Falando... óbvio, né? Óbvio. Eu morri de saudades. Óbvio. Não preciso nem falar, tá? Só pra vocês saberem, tá? Então vamos lá. A gente vai fazer, nessas duas primeiras aulas, um apanhado geral do capítulo, de um capítulo da apostila. Então essa apostila que vocês pegaram nova aí, tá certo? Nós vamos pegar um capítulo dessa apostila e vamos fazer um resumo geral desse capítulo. Esse vai ser o nosso primeiro trabalho. Nós vamos fazer um resumão geral desse primeiro capítulo, tudo bem? E esse capítulo chama A Água no Planeta Terra. Então eu vou dar uma visão geral sobre esse capítulo, sobre a água no planeta Terra. Bom, quando a gente olha o planeta Terra nem deveria se chamar planeta Terra, pelo menos dentro de uma ótica, dentro de uma concepção. Por quê? Porque cerca de 2/3 da superfície da Terra está recoberto por água. Então, quando a gente olha o planeta Terra, ele é sim de terra, é óbvio, né? Claro, mas 2/3 desse planeta ele é composto de terra. Traduzindo para uma outra numeração, 70% do planeta Terra está recoberto por águas e 30% do planeta Terra está para fora dessas águas, são as chamadas terras emersas. Então, quando a gente olha a Terra, 30% do planeta Terra são das chamadas terras emersas. Portanto, né, boa parte do planeta tem essa composição. Bom, existe uma pergunta clássica de geografia, que é: de onde veio tanta água? Como é que o planeta Terra tem tanta água? Bom, gente, eu vou dar a explicação mais aceita. Na verdade, tem três teorias que são muito discutidas. Uma é a mais aceita, essa que eu vou dar aqui agora, que é a seguinte: a água, né, esse elemento que compõe boa parte do planeta e que compõe a possibilidade de vida no planeta Terra, a água, na verdade, ela estava na massa cósmica que deu origem ao planeta Terra. Então, quando eu olho a massa cósmica que deu origem ao planeta Terra, essa massa cósmica tinha água.
E aí, com o processo de formação do planeta Terra e com o processo de formação de uma atmosfera, essa água vaza através de vulcões primitivos e vai se depositando em cima da crosta terrestre. Recentemente saiu um artigo publicado na Folha de São Paulo que afirmava isso que eu estou falando para vocês. Então, a primeira teoria é de que a água estaria na composição da própria Terra, na composição do próprio planeta Terra. A segunda teoria diz que a água veio do espaço através de um bombardeamento de asteroides. Então a Terra teria sido bombardeada com asteroides e a água veio então do espaço. A terceira teoria é uma teoria que diz que, na verdade, é a junção de duas teorias. Parte da água estava no planeta Terra mesmo, na massa cósmica que formou a Terra, e parte da água veio trazida de fora, através dos asteroides. Eles chamam essa vinda da água através dos asteroides, pessoal, de splash. Então, nós temos aí três teorias. E tem também teoria religiosa, mas essa não conta para questões acadêmicas. Você pode até considerar ela, mas ela não conta para questões acadêmicas. Aqui nós estamos discutindo questões acadêmicas, tudo bem? Você pode considerar, mas para questões acadêmicas é essa que está valendo, são essas que estão valendo. Então, tá aí uma historinha sobre o planeta Terra. Outra coisa que é bom a gente deixar claro é que a água que está no planeta Terra, né, desde a sua origem, é a mesma que está aqui agora. Então a água que estava aqui na época dos dinossauros é a mesma água que está aqui agora. Então nós não tivemos alteração dessa água, tá? Por isso que é muito complicado quando a gente, de alguma maneira, degrada a nossa água. Porque a nossa água, ela é sempre a mesma. Não tem como trocar a água, tudo bem? Não tem como a gente trocar a questão da água, tá? Bom, quando a gente está falando da água, a gente tem que deixar claro uma coisa chamada o ciclo da água. Como é que funciona o chamado ciclo da água? O ciclo da água funciona da seguinte maneira, pessoal. O ciclo da água é assim. A água, ela é aquecida pelos raios solares, ela é aquecida pelo raio do sol, tá certo? E aquecida pelo raio do sol, ela evapora, vai para a atmosfera, é empurrada para o continente. Aqui no continente ela cai ou na forma de chuva líquida ou na forma de gelo, tá? E aí ela parte infiltra no lençol freático e parte acaba escorrendo para os rios e vai parar no oceano. Então, eu dei aqui um pequeno esboço sobre o que seria o ciclo da água. Então, o ciclo da água é algo que não acaba. Existe uma discussão que a água doce vai acabar, né? A água doce vai acabar. Bom, como é que funciona essa coisa da água doce? Gente, 97,5% da água que nós temos no planeta é água salgada. Então a água que a gente tem de forma geral é salgada. Essa água não interessa pra gente. Essa água não serve pra gente. O que serve pra gente é a tal da água doce. E o que é água doce? A água doce é quando a água evapora do mar, que tem sal, e ao evaporar começa esse ciclo que você está vendo aqui, que é o ciclo da água. Então, quando a água evapora, é que ela dá o início ao ciclo da água doce. Bom, quando eu olho a água doce, 2,5% da água do planeta, 2,5% da água do planeta é de água doce. Aí, quando eu vou analisar esses 2,5% da água doce, eu tenho um número que é estratosférico. Em torno de 68, 69% dessa água doce, tá, é gelo. E em torno de 29% da água está no lençol freático. Então são duas águas que eu tenho dificuldade de acessar, a água de gelo e a água de lençol freático. Então é um imenso problema a questão da água, não no sentido do ciclo da água, né? O ciclo da água ele vai continuar acontecendo, mas o problema é que a hora que a água cai na forma de chuva, ou seja, água doce, e ela pode cair na forma ou líquida ou sólida, porque pode vir na forma de gelo. E aí inicia esse processo em cima da superfície terrestre, aí é que é o grande problema, porque é a maneira como a gente vai manusear esse volume de água. Então lembre-se, 97,5% da água é salgada, 2,5% é doce, em torno de 69% nós temos aí uma água que é
gelo e 29% está no lençol freático. O restante está de outras formas. Mas olha como basicamente a água ela está ou no lençol freático ou congelada. Tudo bem, gente? Dessas duas formas. Bom, e aí as águas estão aí nos mares e oceanos, né? Eu coloquei aqui, gente, uma imagem, deixa eu pôr de uma certa forma a câmera aqui para vocês verem. Quando eu vou olhar os mares e oceanos, esse mapa que você está vendo aqui em cima, tá? Eu pus aqui, tá bom, gente? Depois eu acho que aqui fica melhor. Aqui fica melhor, gente. Aí, aqui dá para ver melhor. Então, esse mapa aqui é um mapa de mares e oceanos. Então, quando eu olho as porções de água, as porções oceânicas, eu tenho. Então, isso aqui é o seguinte, oceano é uma coisa só, é só uma massa de água. A gente é que põe nome dependendo do lugar que ele está. Basicamente, nós temos três. É o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico e o Oceano Índico. Esse que está aqui embaixo de mim é o Oceano Pacífico, que é o maior de todos eles. O que banha a costa brasileira, que você está vendo aqui banhando o litoral brasileiro, é o Atlântico. E aquele que está lá, né, entre a África, a Austrália e a região ali da Índia, né, da Ásia, é o Oceano Índico. Então nós temos basicamente três oceanos. Só que existem alguns autores que subdividem em 5, né? O Ártico e o Antártico. O Ártico em cima e o Antártico embaixo, tá? Mas de forma geral se fala em 3 grandes oceanos, viu, pessoal? De forma geral se fala em 3 grandes oceanos. Bom, existe uma coisa que é complexa de entender, mas eu tenho certeza que vocês vão compreender. Quando a gente olha a água dos oceanos ela está em movimento. E esse movimento da água dos oceanos a gente chama de correntes marítimas. Eu vou tentar explicar de uma forma que fica fácil de você entender o que seria uma corrente marítima. É o seguinte, dentro do oceano existem trechos do oceano, partes do oceano, que a água está se movimentando como se fosse um rio. Então, olha que coisa maluca. Você vai olhar para o oceano e tem uma parte do oceano que a água do oceano está se movimentando como se fosse um rio. Tanto que se você entrar nessa corrente, ela vai te levar, essa correnteza vai te levar. Então, quando a gente olha o mundo, nós temos várias correntes marítimas. Bom, essas correntes marítimas, elas acontecem por questão dos ventos, por questão do movimento de rotação da Terra. Então, nós vamos ter a formação dessas correntes marítimas. E essas correntes marítimas, elas acontecem de duas formas. Elas podem ser correntes quentes, que se formam ali na região dos trópicos, na região ali do Equador, e a gente vai ter correntes frias que se formam ali na região dos polos. Essas correntes marítimas, elas são super importantes porque elas acabam determinando no mundo ao favorecimento, por exemplo, de facilidade com a pesca, ou elas acabam determinando no mundo também a formação dos climas. Então, por exemplo, parte dos climas e desertos que nós temos no mundo são formados por conta de correntes marítimas. Então as correntes marítimas elas interferem desde a pesca até a questão do clima. Tudo bem, gente? Só para vocês entenderem. Bom, nós também temos as águas subterrâneas. Aliás, eu comentei com vocês agora há pouco que uma parte significativa da água que cai, que vai formar o ciclo das águas, né, que vai cair aqui, vai acabar se infiltrando no lençol freático. Então, o que são águas subterrâneas? São aquelas águas que estão na parte profunda do solo, né, estão na parte do subsolo, e elas vão se formar, muitos lençóis freáticos, por conta de rochas sedimentares. Essas rochas, elas têm facilidade na infiltração da água e na deposição da água nesses locais. Bom, no Brasil nós temos 2 grandes lençóis freáticos, 2 grandes aquíferos, na verdade. Um aquífero é esse que você está olhando aqui, que é por sinal não é só brasileiro. Ele pega o Brasil, ele pega o Uruguai, o Paraguai e a Argentina. E aqui no Brasil ele pega a região sul, sudeste e o centro-oeste. É o chamado aquífero Guarani. É um aquífero gigantesco, é o aquífero que faz parte aqui da região onde a gente mora no estado de São Paulo. Essa parte do estado de São Paulo é servida pelo aquífero Guarani e os estudos dizem que o aquífero Guarani deve durar muitos e muitos anos desde que ele possa ser reabastecido ou que ele não seja contaminado. Então, aí nós temos essa possibilidade. E agora, gente, se descobriu há pouco tempo, eu vou colocar a imagem aqui, se descobriu há pouco tempo, mais um aquífero, além do Guarani, que você está olhando aqui de novo, né? A sua extensão e o seu volume de água. Nós descobrimos um aquífero chamado Sistema Aquífero Grande Amazônia, que por sinal os autores chamam ele de SAGA.
Você está olhando ali na região amazônica e, curiosamente, esse aquífero, gente, se você olhar pelos dados que estão ali, extensão 1,3 milhão de quilômetros quadrados, volume de água, gente, volume de água 162 mil quilômetros cúbicos de água. Então é um volume bem significativo. Comparando com o volume aqui do Guarani, que é 39 mil, existe uma diferença muito, 39 mil quilômetros cúbicos, existe uma diferença bem grande. O da Amazônia é bem maior. Então o Brasil, ele tem dois grandes aquíferos, o Siga e o aquífero Guarani, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, tá certo? Que eu projetei aqui para vocês. Bom, nós temos imensas, grandes bacias hidrográficas pelo mundo afora, tá? Então nós temos bacias importantes como a bacia do rio Mississippi nos Estados Unidos, nós temos a bacia do Paraná no Brasil, a bacia do Amazonas no Brasil, tá? A bacia do rio Congo na África, a bacia do rio Nilo na África. Então esse mapa mostra para você as maiores bacias hidrográficas do mundo. Temos grandes bacias hidrográficas do mundo. Eu não poderia deixar de citar a bacia do rio Ganges, que fica lá na Índia. E na bacia do rio Ganges tem uma coisa legal, pessoal. Mora tanta gente na margem do Ganges que aquela região recebeu o apelido de formigueiro humano. Tal é a quantidade de gente que mora perto das margens do chamado rio Ganges. Tudo bem, gente? Bom, quando a gente olha o planeta, aí tem uma discussão numérica no planeta que eu acho importante. No planeta existem 263 bacias hidrográficas transnacionais, né, que passam por alguns países, tá certo? Engloba 145 países com uma população de 40%, com mais de 40% da população mundial. Ou seja, nós temos aí bacias importantes, bacias fundamentais, e não se esqueça, a gente precisa das bacias para fazer o bom uso da água. Bom, uma outra informação, e essa é uma informação importante para nós brasileiros, é que enquanto o Brasil conta com mais de 15% de toda a água doce do planeta, países como o do norte da África e do Oriente Médio contam com 1. O Brasil é um dos países mais bem servidos por água. E para te mostrar isso, eu queria te mostrar esse mapa que está aqui do lado. Esse mapa que está aqui do lado é um mapa das principais bacias hidrográficas do Brasil. Nós temos 6 grandes bacias hidrográficas, 6 bacias de porte, de destaque nacional. A bacia do Rio Amazonas, ou bacia amazônica, a bacia do Tocantins-Araguaia, a bacia do São Francisco e a bacia Platina, gente. A bacia Platina seria essa aqui, ó, tá? Na verdade, a bacia Platina engloba 3 bacias, a bacia do Paraná, a bacia do Paraguai e a bacia do Uruguai. E essa bacia é a bacia que tem o maior potencial hidrelétrico instalado aqui do Brasil, tudo bem? Bom, e a disponibilidade de água doce? Nós temos um mapinha aqui falando de disponibilidade de água doce, nós temos problemas com disponibilidade de água doce. Daqui a pouco eu quero falar um pouco mais sobre esse mapa, agora no slide da frente eu falo sobre ele, mas hoje 46 países correm risco de brigar por conta de água, porque na verdade nós estamos vivendo aí uma escassez de água. Então nós temos problemas com água e corremos risco de brigar por causa de água. E aí eu queria te mostrar esse mapinha aqui, tá certo? Esse mapinha mostra pela legenda e pela coloração as possibilidades de água pelo mundo. Pouca ou nenhuma escassez de água, que é o caso do Brasil, que é o caso dos Estados Unidos, tá? Escassez física de água, ou seja, não tem água os países ali que estão no norte da África, principalmente na região do deserto do Saara, e escassez econômica, que são os países africanos de forma geral, porque são muito pobres. Então nós temos um problema de disponibilidade de água no mundo, não são todos que tem o acesso à água. Então você vê isso na Europa com abundância, você vê isso na América do Norte com abundância, mas você não vê isso na África e também a gente não vai ver isso na Ásia, ou seja, as dificuldades desse acesso à água, e uma população sem acesso à água é problema. Bom, eu vou contar uma coisa para vocês que é muito curiosa. Acredita-se que as próximas guerras que nós teremos no futuro, elas não serão mais guerras que acontecerão por questões ligadas, por exemplo, ao petróleo. Né? Nós teremos guerra no futuro por questões relacionadas à água. Então a falta de água no mundo provavelmente poderá motivar, poderá levar os países, né, e as populações a brigar por causa dessa falta de água. Bom, aqui, gente, tem um mapinha do planeta Terra, está mostrando uma divisão entre norte e sul. Essa divisão entre norte e sul é que há uma divisão econômica clássica. Eu vou pôr aqui que acho que fica melhor a câmera, gente. Isso, aqui. Existe uma divisão clássica econômica no mundo, que é essa que vocês estão olhando no mapinha aqui em cima. Os países que estão acima daquela linha, basicamente os países do norte, são considerados países ricos.
E os países que estão abaixo da linha, tá? Que é o caso da América, do México para baixo, países africanos, ali a Ásia, onde está a Índia, são considerados os países pobres. É lógico que não é uma regra essa linha, porque você está vendo que a Austrália, ela está no sul, mas ela faz parte dos países pobres. Então, quando eu olho, os países ricos de forma geral estão no hemisfério norte e os países pobres de forma geral estão no hemisfério sul. Então, de forma geral, um país desenvolvido, ou seja, os países lá do norte, tá? Eles vão consumir muito mais água do que um país em desenvolvimento, tá? Pelo fato de sua economia gerar grande quantidade de bens e utilizam muita água no seu processo de produção. Então, os países do norte, eles consomem grandes quantidades de água porque suas produções são muito, mas muito maiores. Tudo bem, gente? Muito, muito, muito maiores. E tem uma coisa curiosa que a gente tem que falar, que é a sociedade e o uso da água. Ao longo da história, se a gente for pegar isso historicamente falando, o desenvolvimento das sociedades esteve sempre associado a recursos hídricos. Eu queria te mostrar esse mapinha e te mostrar uma coisa que você talvez tenha visto nas aulas de história e talvez tenha passado desapercebido, que as grandes civilizações, e o grande desenvolvimento o desenvolvimento dessas civilizações sempre ficou de alguma maneira perto da água. É o caso ali da água do rio Nilo no Egito, é o caso do Tigre e do Eufrates no Oriente Médio, tá? É o caso das bacias hidrográficas lá da China, do Rio Amarelo, do Rio Azul, aonde a população sempre ficou perto, né? E o caso clássico, que é o caso da população indiana. Então a população sempre morou, historicamente falando, perto dos rios, porque era uma forma que eles tinham de acessar a água. Afinal de contas, você viu que acessar a água doce, lembra? Ela é pequena a sua quantidade. E a água doce disponível também é muito pequena, quase irrisória, tá? Outra coisa que a gente faz com água é gerar energia. Eu coloquei aqui duas imagens, gente. A imagem que está logo abaixo de mim aqui é a imagem da barragem de Três Gargantas na China, tá? É a imagem de Três Gargantas. Então aqui você vai ter uma visão melhor dela. É a maior usina hidrelétrica do mundo. E aqui, vou colocar aqui agora a câmera, abaixo, a usina de Itaipu, que é a maior usina de geração de energia elétrica no Brasil, tá? Que fica na bacia do Rio Paraná. Então, nós estamos falando de duas grandes hidrelétricas que existem no mundo. Bom, e aí um dado estatístico que é muito importante. As usinas hidrelétricas, que estariam nesse formato que vocês estão vendo, elas representam aproximadamente 18% da produção de energia elétrica mundial e esses números poderiam ser maiores, poderiam ser bem maiores, se existissem mais rios de planalto em países do continente europeu, o que é comum em outros países, como é o caso dos Estados Unidos, do Canadá, da Rússia e da China. É o seguinte, quando você olha a Europa tem um problema. De forma geral, na Europa, os rios são de planície, pessoal. Então, são rios planos. Para gerar energia, o rio tem que ter cachoeira. Ele tem que ter uma queda de água, senão ele não consegue gerar energia. Outra utilidade que a gente tem com a água é o transporte. A gente utiliza a água para o transporte. Então, o transporte hidroviário, né, através da água, vocês estão vendo aqui um exemplo clássico de um navio cargueiro, ele é econômico, muito menos poluente em comparação ao ferroviário e ao rodoviário. Aliás, o transporte de carga global, ele é feito essencialmente com o transporte marítimo, porque nós temos a navegação marítima e nós temos a navegação fluvial. Fluvial é quando acontece dentro de rio e marítima é no mar. Esse navio que você está vendo aqui é navegação marítima. Bom, quando a gente fala de navegação, tem uma pancada de vantagens. Eu vou falar muito rapidamente aqui as vantagens, né? O baixo custo operacional nos processos de carga e descarga, que seria aí uma das grandes vantagens, tá certo? Uma outra, elevada capacidade de carga, o navio tem capacidade de levar muita carga, tá? Grande economia em longas distâncias, também isso favorece muito, baixo consumo de combustível, né? O desgaste do material é pequeno, e aí tem uma coisa interessante sobre esse tipo de transporte. Embora o Brasil detenha um potencial hidroviário de 64%, ele é pouco utilizado. Motivo, pessoal, aqui no Brasil a gente transporta a nossa carga, de forma geral, no país, estou falando números gerais no país, hein? De forma geral a gente transporta a nossa carga no Brasil via rodovia. Entenda que a gente tem um transporte de carga de navegação.
Quando o transporte de carga de navegação acontece no mar e entre os portos do mesmo país, a gente chama isso de navegação de cabotagem. Então o Brasil utiliza a navegação de cabotagem e o Brasil utiliza a navegação principalmente para exportação de produtos ou importação de produtos. Nas bacias hidrográficas a gente utiliza muito pouco, com exceção ali da região norte, porque os rios brasileiros são rios de planalto, então são rios que têm queda de água, então é difícil. Tudo bem, gente? Bom, continuando. Em 2018, somente 0,7% do transporte de carga foi feito por essa via. Isso é para mostrar porque 60% da carga transportada no Brasil vai via caminhão. Vou repetir, 60% da carga do Brasil ela é transportada via caminhão. E aí, se a gente for comparar, China e Estados Unidos têm o meio hidroviário como forma de escoar a produção e essas proporções elas vão oscilar entre 50% e 30%. Perto do Brasil são números menores. Carlinhos, mas o Brasil não tem a possibilidade de fazer essa situação acontecer? Sim, o Brasil tem a possibilidade de fazer isso acontecer, gente. Nós temos essa possibilidade. Só que, infelizmente, nós não fazemos. Bom, outro setor que vai utilizar muita água é a agropecuária e a indústria, que vocês estão vendo aqui em cima. A agropecuária e a indústria vão utilizar demais. E a água tem um papel fundamental, tanto para a agropecuária quanto para a indústria. Aliás, gente, sem água, nenhum desses dois setores tem a menor condição de funcionar. Tanto o setor de agropecuária quanto o setor de indústria precisa da água para poder funcionar. Então hoje, quando a gente entra, por exemplo, num supermercado ou num hipermercado, enfim, num grande mercado, boa parte daquilo que você está vendo lá dentro do supermercado nada mais é do que um grande volume de água que está preso ali, tá certo? A gente precisa de grandes volumes de água. E aonde a gente vai usar essa água? Bom, a gente vai usar essa água na irrigação. Um exemplo clássico disso é o sertão nordestino. Essa imagem aqui, gente, que eu peguei, eu vou pôr a câmera numa posição que fique bom de ver, assim. Essa imagem que eu peguei aqui é uma imagem legal, porque você está vendo uma plantação aí no Nordeste, é uma plantação de melancia, e aqui do lado um cactus. Essa produção no Nordeste só é possível, tá? Porque a gente tem a irrigação ali na margem do São Francisco. Então, graças a essas técnicas de irrigação que tira a água do Rio São Francisco, que a gente vai ter melão, manga, uva, né, melancia, enfim, que é produzido aí dentro do Nordeste. Bom, e aí, para a gente ir fechando essa aula, né, que nós estamos fazendo um balanço geral sobre esse capítulo, tá? A gente vai falar de problemas ambientais e a poluição dos recursos hídricos. Bom, então a gente vai ver aí vários modelos de contaminação. Eu quero citar, gente, basicamente alguns só, eu quero citar basicamente alguns, tá? Então, a atividade industrial é poluidora, mas uma das atividades que vem poluindo muito a questão dos rios, e inclusive a gente viu dois grandes acidentes muito pesados no Brasil com relação à mineração. Um foi o de Mariana e o outro foi o de Brumadinho, né? O de Brumadinho, que aconteceu há pouco tempo aí, que matou 270 pessoas e acabou fazendo um mar de devastação de lama, porque a mineração, quando ela trabalha, ela tem que produzir essas lagoas de rejeito. Então esses rejeitos, eles têm que ser depositados em algum lugar, e no caso de Brumadinho, essa lagoa arrebentou, e aí desceu esse rejeito. Então as atividades mineradoras, elas são atividades que são poluidoras do meio, tá? Outra coisa que a gente tem são inseticidas que vão poluir, tá? E o que eu quero destacar aqui, que é o esgoto, tanto que eu pus essa imagem aqui para você ver. Olha a tubulação de esgoto entrando aí e trazendo esgoto para os rios. Isso também acaba poluindo o esgoto doméstico e o esgoto industrial, que sem tratamento é jogado nos rios, né, nos mananciais, e acaba poluindo os rios aí. Os lixões também, se não tomar cuidado, eles acabam poluindo. E para a gente ir fechando, um dos problemas sérios que a gente encontra com água é o problema das enchentes, né, gente? Essa imagem aqui é uma imagem clássica no Brasil, né? O solo das grandes cidades ele foi encapado. Encapado, essa água não consegue infiltrar no lençol freático, ela acaba escorrendo em cima do solo e ela acaba indo parar nos pontos mais baixos do relevo. Em geral, esses pontos são córregos, rios e córregos. Eles transbordam e aí acontece isso que você está vendo aqui, principalmente nas áreas periféricas. E aí, com esse problema da enchente, nós temos perdas materiais, nós temos perdas humanas, nós temos perdas relacionadas, inclusive, tá certo?
a patrimônio público, porque às vezes se perde aí hospitais, escolas, creches que acabam sendo inundadas com isso aí. Fora a questão de proliferação de doenças, como por exemplo a leptospirose. Por isso é muito importante que a gente tenha o saneamento básico, né? E aí você está vendo aqui embaixo uma rede de saneamento básico, né? Uma rede que coleta o esgoto e trata o esgoto. Então nós temos que ter um certo carinho por essa água, porque fechando e emendando com a das enchentes, muito quando acontecem as enchentes e esses córregos acabam enchendo, esses córregos estão cheios de esgoto. E aí acabam trazendo esse esgoto para a porta da casa das pessoas, que é um outro problema. Então seria fundamental que a gente fizesse o tratamento do esgoto. Essa imagem que você está vendo aqui embaixo é uma estação de tratamento de esgoto, que é fundamental para diminuir doenças, tá certo? E para voltar uma água tratada para os mananciais. E agora, gente, fechando a aula de hoje, eu quero te dar alguns números de problemas relacionados à questão da falta de água. 850 milhões de pessoas vivem sem acesso à água potável, quase 1 bilhão de pessoas. 2,3 bilhão de pessoas vivem sem acesso à estrutura sanitária adequada, também é um outro problema. A cada 90 segundos uma criança morre devido a doenças relacionadas ao consumo de água de má qualidade. Olha quantos problemas relacionados à água. 1 milhão de pessoas morrem por doenças relacionadas à água, saneamento básico, por higiene por ano. E por último, gente, 266 milhões de horas é o tempo que mulheres e meninas, que é o que você está vendo nessa imagem aqui, tá certo? Mulheres e meninas perdem todos os dias coletando água. Ou seja, a água está no foco da nossa discussão. Tudo bem? Fizemos um apanhado geral e a gente se vê na próxima. Tudo bem, gente? Bem-vindos de volta. Valeu!